Então é isso. Boa tarde a todos. Hoje chegamos no 7º episódio da primeira temporada da nossa série Exposições no livro de Eclesiastes, nossa série chamada A Vida Debaixo do Sol. E hoje nós vamos completar a primeira metade do livro sapiencial do rei pregador de Israel. E a partir do próximo domingo nós vamos iniciar a estação da Quaresma, onde nós iremos percorrer uma jornada aí de aquecimento dos nossos corações para a celebração da Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com certeza vai ser uma jornada maravilhosa que nós vamos percorrer juntos a grande parte da Igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Mas antes disso, nós ainda temos um pouco mais para aprender com o pregador sobre a vida debaixo do sol. E o nosso trecho de hoje é um dos trechos mais sombrios das Escrituras. Do capítulo 4 até aqui, o pregador se ocupou em apresentar mais sobre um viver de maneira sensata no mundo como nós o encontramos. Até mesmo sobre o mundo das nossas obrigações religiosas, por exemplo. Foi algo que a gente viu no sermão anterior. E ele falou mais disso do que sobre o que ou se nós estamos conseguindo alguma coisa nisso tudo ou não. E isso é justamente o que o pregador vai nos mostrar no trecho de hoje. Que além do desafio que nós temos com as nossas próprias posturas, em nos atentar para um viver sensato no mundo de Deus, ainda precisamos lidar com as amargas anomalias, as amargas irregularidades da vida, que assolam e que atormentam a nossa jornada debaixo do sol. Por isso hoje vamos ver um pouco nas palavras do pregador a amargura do desapontamento, uma amargura que o leva a concluir sua análise desse trecho com algumas perguntas aparentemente sem resposta, buscando levar a congregação, o povo de Deus, a uma reflexão sincera sobre a perspectiva que devemos ter da própria vida, né? A perspectiva que se tem da própria vida. Então, vamos às suas palavras, Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 13 até o capítulo 6, do versículo 12. Eclesiastes 5, 13 até o 6, 12. Diz assim o pregador: grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, como que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhes deu, porque esta é sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes,
o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que proveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Amém? Vamos orar. Pai, quero te agradecer mais uma vez, Senhor, por estar diante da sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reúne. Eu peço mesmo, Deus, que mais uma vez, ó Pai, o seu Espírito venha internalizar, Pai, cada palavra em nossos corações. Que o seu Espírito nos ajude, Pai, essa palavra ser encarnada por nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o sábio de Eclesiastes começa sua análise colocando a congregação cara a cara com a frustração, cara a cara com o primeiro exemplo das amargas irregularidades da vida debaixo do sol. Esse é o primeiro ponto de 4 do nosso sermão de hoje, que é o choque das irregularidades da vida. E um pouco antes disso, como a gente viu no último domingo, ele terminou as suas reflexões, o pregador, falando sobre a postura daqueles que ancoram seus corações nas riquezas materiais e como estes acabam ainda permanecendo em busca de um real descanso para sua alma. E ele tratou disso enquanto desenvolvia uma perspectiva sobre como necessitamos de uma postura para além de nós mesmos. E como isso é muito melhor, superior à postura do egoísta, invejoso, solitário. Mas, nesse trecho de hoje, ele vai deixar de destacar um pouco como as coisas deveriam ser, para demonstrar uma análise de como, na verdade, as coisas são. E de como elas são experimentadas. E essa análise começa trazendo uma verdade que causa um forte impacto na gente. Um choque ao nos depararmos com essa realidade. O pregador começa dizendo com bastante ênfase no versículo 13: grave mal vi debaixo do sol. E ele diz isso por quê? Porque tem alguma coisa aqui que a gente precisa voltar a nossa atenção com muita seriedade. E aqui nós estamos começando a caminhar para o que seria o pico máximo das palavras do sábio rei. E como eu disse lá no início, né, esse pico também é um dos pontos mais sombrios das Escrituras. E assim é principalmente porque o pregador não apresenta essa realidade através de recortes abstratos, filosóficos, mas ele traz exemplos muito bem tangíveis da própria experiência humana. E isso choca a gente. Ele disse, né, grave mal vi. Mas que grave mal é esse, né? Continuação do versículo 13, ele vai dizer: as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Versículo 14, e se tais riquezas se perdem,
por qualquer má aventura. Ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Então, até o momento, o pregador ele havia falado sobre a vaidade de se ter muito dinheiro, né? De se lançar desenfreadamente em uma corrida de acúmulo excessivo. Só que agora, nesse trecho, ele vai discorrer sobre a vaidade de perdê-lo. Ele vai mostrar agora o lado oposto, né? A forma súbita e repentina em que tudo é perdido, no impacto negativo que é causado por isso. O pregador tenta captar a atenção da congregação, mostrando que mesmo aquilo que é mais valioso nesse mundo, por mais bem guardado que esteja, por mais sólido que pareça, pode sumir de uma vez, subitamente. E o texto fala sobre uma perda em consequência de uma má aventura. Ou algumas traduções vão trazer um mau negócio. Mas ele não vai definir que tipo de má aventura ou de mau negócio foi esse, deixando assim em aberto para uma gama de possibilidades de aplicações, né? Pode ser uma perda por irresponsabilidade, mas também pode ser uma perda por consequências talvez de um calote, não sei, né? O fato aqui é que a frustração, o amargo choque da perda, chega sem avisar, sem dar sinais, sem dar deixa nenhuma. E isso é mal, segundo ele. É grave mal debaixo do sol. As posses são incertas, breves. As propriedades, as possessões, por mais que sejam muitas, do nada podem diminuir e até mesmo desaparecer. E o pregador apresenta esse terrível mal, esse terrível choque com essa anomalia, essa irregularidade da vida. E faz imediatamente uma ponte para um outro mal igualmente terrível e grave, debaixo do sol. Versículo 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. Então não são apenas as riquezas que se vão repentinamente. O próprio homem também experimenta essa condição. Por mais que tenha ajuntado e carregado consigo muitas coisas ao longo da vida, seja de forma correta ou seja de forma errada, ele se vai. Assim como veio do ventre da sua mãe, nu. No fim das contas, o rico, assim como o pobre, eles devem retornar para o seu Criador, assim como veio ao mundo, sem nada daquilo que conquistaram. Aqui os seres humanos eles são igualados através da sua finitude. Todos retornam iguais de onde vieram. Por isso o versículo 16 é finalizado com a seguinte pergunta: e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Se no fim das contas todos os homens se vão sem nada, assim como vieram, que proveito, que lucro se tem em ficar correndo atrás daquilo que a gente não pode guardar de fato, né? Daquilo que pode sumir repentinamente. Uma pergunta muito parecida, né, com aquela que foi feita no capítulo 1, versículo 3. E essa se torna uma realidade ainda mais difícil de se pensar para aqueles que consomem todos os seus dias, né, em grande tristeza, em um trabalho aflitivo por um vazio como esse. Para aqueles que obtêm esses recursos a custo de preocupações, de enfermidades, né? Que é o versículo 17 vai dizer: nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Ele fala aqui de uma jornada triste, solitária, e no fim, uma vida que foi duplamente desperdiçada. Primeiro ganhando, depois perdendo. É desse jeito o baque, a frustração, esse choque com as amargas irregularidades da vida debaixo do sol. Porém, o pregador, na sequência, ele começa a acalmar um pouco a congregação, falando da vida agora em uma perspectiva bem diferente e apresentando um caminho mais excelente para se entender essa imprevisível jornada da vida. E aqui a gente chega no nosso segundo ponto, né, do sermão de hoje,
que vai falar sobre uma perspectiva mais excelente na imprevisível jornada da vida. Ele está falando de um cenário bem negativo, que é terrível, que é grave, e agora ele vai contrastar em um cenário com uma perspectiva bem diferente de se perceber, de se entender, de se experimentar a vida. Ele começa dizendo no versículo 18: Eis o que eu vi, boa e bela coisa. Ele sai de uma perspectiva, né, anteriormente terrível, má, para uma que é agora cheia de bondade e de beleza. Um outro tipo de impacto, uma perspectiva, né, um caminho mais excelente para se lidar com esses choques, esses impactos das amargas anomalias da vida. E para a realidade da brevidade também, em relação à finitude humana. E em que está essa bondade, essa beleza? No que se refere isso aí? Continuação do versículo 18, ele vai dizer, né? Boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então, bom e belo antes de tudo, está aberto para a realidade da vida como uma dádiva do Criador e sustentador de todas as coisas. Ou seja, o fim principal a ser buscado pelo homem é o gozo, o contentamento, não as acumulações mundanas. Até porque se os dias são poucos, né? Se os nossos dias são curtos, não faz sentido a gente estar com uma mala muito cheia, né? Não faz sentido. Porém, e aqui é algo que vai se tornar até um paradoxo para muita gente, é que esse gozo, esse contentamento, essa abertura para a realidade da vida como uma dádiva de Deus, ela acontece através daquilo que é igualmente mundano, por assim dizer. Daquilo que é ordinário, da ordem comum das coisas. Comida, bebida, trabalho. Bom e belo é gozar dessa porção que o Criador nos dá, durante os poucos dias que Ele nos concede na terra. O versículo 19, finalzinho, a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então, por mais que o gozo, o contentamento não sejam encontrados nas acumulações mundanas, ele se dá justamente através de uma correta relação com as coisas, por assim dizer, mundanas. Né? É um paradoxo mesmo. Mas por que isso, né? Por que acontece assim? Porque o homem, ele é feito para esse mundo. Nós somos feitos para esse mundo. Entende? Nós somos criaturas do mundo de Deus. E no capítulo 3, o pregador diz que Deus colocou a eternidade nos corações dos seres humanos. Porém, algo que a gente precisa pensar é que ter a eternidade no coração é muito diferente de ser eterno. Muito diferente. Nós não somos eternos. Deus é eterno. Nós somos seres finitos, seres do tempo, da temporalidade, feitos para esse mundo. E ter eternidade nos nossos corações, na verdade, é o que justamente nos possibilita desfrutar da vida nesse mundo, debaixo do sol, como uma dádiva do Criador. É isso. Até porque o gozo, o contentamento não são inerentes das coisas mundanas em si, mas do Deus que as dá como bênçãos aos homens, para que o gozo, o contentamento sejam experimentados através delas e não pelo abandono delas, como muita gente pensa. Eis o porquê disso se tornar um paradoxo para muita gente, né? Nós abandonamos as coisas mundanas ou nos envolvemos com elas, né? Quem reflete muito sobre cristianismo e cultura fica pensando, né? Fica nesse pêndulo, né? Como que a gente faz? Abandona as coisas do mundo ou nos envolvemos com elas? Só que dois problemas podem ser encontrados aqui na tentativa de resolver isso, né? Não há como encontrar gozo e contentamento, por exemplo, sendo absorvido pelas coisas desse mundo. Não tem como. Assim como também
não tem como encontrar gozo e contentamento menosprezando as coisas desse mundo, da ordem comum da vida debaixo do sol. Não dá. Na primeira, o próprio Deus está sendo ignorado. Na segunda, os meios ordinários, comuns, mundanos, terrenos, pelos quais Deus escolheu para comunicar o gozo e contentamento aos seres humanos, é que estão sendo ignorados. Então, a gente tem esses dois problemas. Mas, segundo o pregador, eis o que eu vi, boa e bela coisa, comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. E é interessante que essa definição, né, ela encontra muita ressonância com a do salmista no Salmo 128, um salmo bem conhecido. Ele diz que como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Então a felicidade, o gozo, o contentamento, experimentados diante de uma abertura para a realidade da vida como dádiva de Deus, através da vida comum e ordinária, é isso, família, trabalho e tudo aquilo que Deus nos dá debaixo do sol, da ordem comum da vida, das coisas. Sendo assim, então a gente poderia dizer que os vivos espirituais não são, no fim das contas, aqueles que conseguem romper com as dinâmicas da vida comum, da vida ordinária, mas aqueles que, pela luz do Espírito Santo de Deus, conseguem vê-lo acima de tudo e, como consequência, conseguem se encontrar. Mas se encontrar onde? Se encontrar imersos em meio às dádivas do mundo, do Pai Celestial. E, consequentemente, têm os seus corações cheios da alegria de Deus, mesmo que estejam conscientes da sua finitude, da sua temporalidade, por assim dizer. No versículo 20 vai dizer: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Aqui o pregador deixa para a congregação uma questão fundamental para a compreensão da vida no mundo de Deus, de como nós podemos encontrar gozo, contentamento nesse mundo, mesmo sabendo que nu nós vamos deixar, nós iremos deixá-lo, assim como nós vimos a Ele. E Ele faz isso, né? Ele traz essa realidade importante para a igreja, porque é de suma importância para o povo de Deus, né? Essa realidade é de suma importância para que o povo de Deus possa cultivar uma sabedoria que é teocêntrica, que é centrada no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus da alegria, o Deus que possibilita o seu povo a encarar os amargos desapontamentos da vida debaixo do sol. Por isso que é importante, por isso que é fundamental, porque é essa perspectiva que vai nos ajudar a cultivar esse tipo de sabedoria, que não está centrada em nenhuma qualquer outra coisa que não seja Deus. E a gente vai poder lidar então com aquilo que Ele nos dá e com a realidade do mundo que a gente está vivendo. Isso é importante, né? Por quê? Porque depois desse facho de luz aí que o pregador nos dá nesse trecho, né? Ele volta no capítulo 6 a destacar, por meio de outros exemplos, as amargas anomalias, as amargas irregularidades da vida. Ele volta de novo para um cenário difícil, né? E por mais que exista um caminho, uma perspectiva mais excelente nessa vida difícil e imprevisível, o fato é que não há como a gente evitar os desapontamentos. Por quê? Porque nem tudo são flores, né? A realidade, ela está aí para a gente experimentar e entender que as coisas não são sempre do jeito que a gente quer, né? E é nesse ponto que a gente chega no terceiro ponto do nosso sermão de hoje, né? Que a gente vai falar um pouco sobre os amargos desapontamentos da vida debaixo do sol.
O pregador agora retoma esse tipo de perspectiva. E ele vai começar o capítulo 6 da seguinte maneira, versículo 1 e 2. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra e nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Quando a gente olha para esse exemplo, né, logo vemos que em sua soberana vontade, Deus ele separou o dom dos bens em si, das dádivas temporais, mundanas, terrenas, do dom de poder desfrutar delas. É separado, né? Ele dá muita coisa para a gente, mas existe um dom de poder desfrutar isso, de todas essas coisas. E isso é uma realidade intrigante para o ser humano finito, o ser humano temporal. Né? E porque surge aquele monte de pergunta, né? Por que o mesmo Deus que dá a dádiva do desfrute temporal para uns, decide não dar para outros? Qual é o parâmetro que é utilizado, né? A gente fica tentando procurar essas respostas. Só que é algo que o pregador não nos esclarece. Ele não explica para a gente. Só que eu acredito que essa seja uma tensão que ele cria intencionalmente. Por quê? Porque o mundo como nós o experimentamos não apresenta a sua ordem natural. Algo desordenou ele. Algo bagunçou aquilo que estava nos seus devidos lugares. E Deus não é o causador dessa desordem. Isso é óbvio para nós, né? Porém, Deus ele tem o compromisso de deixar muito bem claro aos homens a realidade do peso que recai sobre eles e sobre o mundo em consequência da rebelião humana contra o Criador. Deus ele tem o compromisso de relembrar isso. Entende? Sendo assim, Deus não é o causador do mal, mas o maior problema dos homens, por assim dizer, não é o diabo, os seus demônios ou as suas próprias ações inconsequentes. O maior problema dos homens é o próprio Deus. O próprio Deus. E o derramar da sua ira, que segundo as palavras do apóstolo Paulo, se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, há uma desordem no mundo de Deus, causada pelo homem. Esse mal, como disse o pregador, pesa sobre eles, pesa sobre nós. Então, Deus não lida arbitrariamente, né, com os homens, como se ele fosse um tirano maluco. A queda e o derramar da ira de Deus é, de fato, uma realidade pesada por causa da queda, da rebelião do homem. E isso ninguém pode negar. Ninguém pode negar que o mundo é desajustado, né? As coisas não estão nos seus devidos lugares. Isso se chama queda e ira de Deus. Queda e ira de Deus. Nosso maior problema é com o próprio Deus. E isso precisa estar muito claro para a gente. Por quê? Porque essa é uma realidade tão pesada que muitas das vezes aquilo que seria o pior passa a ser considerado a melhor opção em um cenário que é limitado, que se limita à perspectiva desses amargos desapontamentos da vida debaixo do sol. O versículo 3, por exemplo: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver uma sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Então, se a vida debaixo do sol é no fim assim, limitada a essa dureza, pesada, imprevisível, melhor seria então não encarar ela, né? Melhor seria uma morte prematura, porque assim a gente nem sequer seria exposto a esse mundo caído. Nesse cenário, o pregador cogita um pensamento de não existência, de não existir. E ele chega aqui agora a contemplar essa estranha bênção daquele que morre no ventre, né? Aí o versículo 4 e 5: pois de balde vem o aborto
e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro. Então, aquele que morre no ventre jamais precisa suportar dor, sofrimento, os desapontamentos da vida, né? Ou até mesmo lutar com a culpa consciente de um pecado. Ele não precisa disso. E o melhor de tudo, ele é o primeiro a morrer, então ele é o primeiro a encontrar um certo descanso nisso tudo. Ele começa a refletir aqui sobre a bênção de quem morre no ventre. E a continuação do versículo 5. Todavia tem mais descanso do que o outro. 6. Ainda que aquele tivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Então, dessa perspectiva, que vantagem se tem em viver muito num mundo como esse? E se no fim é a morte que todo mundo vai encontrar, melhor é não ter tido tempo, né, para experimentar o sofrimento e as amarguras de tudo que a gente experimenta na vida. A morte, no fim das contas, vai ser o que acaba igualando os que viveram muito com os que viveram pouco, os que desfrutaram muito com os que desfrutaram pouco, os que percorreram sua jornada com sabedoria com aqueles que levaram suas vidas como tolos. No fim das contas, todo mundo acaba igual, morto. Entende? E é justamente essa conclusão aqui que vai nos levar para o nosso quarto e último ponto do sermão de hoje, onde o pregador ele vai lançar algumas perguntas que são aparentemente sem respostas, diante desse cenário aqui que a gente está percorrendo. E o ponto se chama justamente isso, né? Perguntas aparentemente sem respostas. E ele começa a partir do versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Aqui o pregador lança uma afirmação que vai levar ele a refletir, né? De que adianta uma melhor postura no mundo, uma melhor maneira de se levar a vida, se no fim das contas o ser humano vai estar sempre faminto, insatisfeito, é sempre um alvo das anomalias e das irregularidades dessa vida. E diante disso ele começa a se perguntar no versículo 8, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. É como se o pregador dissesse, olha, para que correr atrás de conhecimento, de riqueza? Que vantagem que há nisso? Melhor é só contemplar as coisas do que ficar cobiçando elas e ter elas como um fim em si mesmo, para no final a gente não ter nada na verdade. Entende? A gente entrar numa correria, numa loucura, e no fim das contas a gente não consegue ter nada, a gente não vai levar nada. Então, né, todos esses ganhos, essa superioridade que é alcançada, no fim, é vaidade. Se vai como vapor. Seria uma corrida desnecessária, que não levaria a lugar nenhum. E realmente, a gente já viu que não adianta tentar lutar com aquilo que é mais forte do que nós. Por isso ele vai intensificar ainda mais essas questões, versículo 10. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Congregação, eu já disse que não há nada de novo debaixo do sol. E que o homem é uma criatura do tempo, da temporalidade, limitado, finito. Não há como superar essa condição através das forças dos nossos próprios braços. Nós estamos submetidos a uma realidade que a gente não pode reverter, por mais diligente que a gente seja. Está além de nós, além da nossa capacidade. E o versículo 11, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso o homem. Então é certo, né, o pregador dizendo, povo de Deus, que existem posturas distintas e melhores a se tomar. Porém, mesmo que adotemos um melhor caminho, uma melhor postura,
a desordem e a imprevisibilidade da vida debaixo do sol vai nos assolar. A amargura do desapontamento, no fim das contas, está ali, dobrando a esquina. Por isso o pregador, ele acaba aqui, o trecho, não tendo outra pergunta a fazer, senão a seguinte, versículo 12. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Em suma, onde encontramos um parâmetro seguro para conduzir a vida debaixo do sol, no fim das contas, no meio de toda essa imprevisibilidade, de todos esses desapontamentos. Nos livros que a gente lê, na forma como a gente ajuda e serve as pessoas, na assiduidade nos cultos, na performance da nossa espiritualidade, de verdade, observando a análise do pregador, no fim das contas, de que adianta tudo isso, se no fim nós vamos estar numa cova igual a todo mundo. E se o mais longe que a gente consegue ver abaixo do sol é o escuro de uma cova, a última pergunta do pregador é extremamente necessária. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Quem é que pode declarar o que será depois que nada mais a gente puder fazer? E assim o pregador termina a sua análise nesse trecho. Bastante sombrio, e incerto. Só que é justamente esse o objetivo dele, sabia? E é diante desse cenário, sombrio e incerto, que a gente também começa a concluir o nosso sermão de hoje. E o pregador parece que termina esse trecho menos crente do que ele começou, Só que só parece mesmo, viu, gente? As perguntas, aparentemente sem respostas, feitas por ele, são extremamente coerentes quando se trata de uma visão limitada à perspectiva debaixo do sol. E é justamente isso que ele tem intenção de fazer, deixar a congregação consciente dessa realidade. O quão limitante é a perspectiva de quem não olha acima do sol, de quem não consegue enxergar as dádivas e, o mais importante, não consegue enxergar as promessas, os atos salvíficos de Deus em meio a toda essa desordem e imprevisibilidade do mundo caído. Essa limitante perspectiva daqueles que restam apenas morrer, abraçado com a amargura do desapontamento. Isso é o que acontece quando nos lançamos nas coisas desse mundo, tendo elas como um fim em si mesmo. Entende? Essa visão do secularista moderno. Essa visão. A questão é que a gente pode se lançar em submissão aos nossos afetos, aos nossos impulsos, fazer o que a gente quiser com os nossos corpos, nos lançar em projetos de realização, de construção afetiva, psicológica, social, econômica, até mesmo religiosa. Mas no fim, a única coisa que vai restar nisso tudo é sempre o desejo vagabundo, como diz o Philip Ryken, que esse desejo é aquele que não se cansa de vagar pelo mundo em busca de satisfação, de contentamento, de gozo. É o desejo vagabundo, segundo ele. E ele continua também dizendo que os nossos desejos estão sempre a caminho, mas eles nunca alcançam destino nenhum. Esse é o desejo da alma humana, vagar. É isso que ele fala. Então a gente volta às perguntas do pregador, Quem sabe o que é bom para o homem? Quem, no fim das contas, pode declarar ao homem o que será dele, o que será depois dele, debaixo do sol? Será que a vida é tão
A vida debaixo do sol ela é tão amarga e sem sentido que a melhor opção seria deixar-se absorver pelas coisas mundanas até o dia da nossa morte? Ou seria melhor a opção de fugir dessa realidade, preferindo a morte ao invés da vida na imprevisibilidade temporal? De fato, essas são as únicas opções sensatas do secularista moderno, que ao ignorar Deus, a sua palavra, os seus atos salvíficos, as suas promessas, só vai restar uma vida triste e desapontada nesse mundo desajustado sobre a ira de Deus. É a única coisa que resta. E é justamente isso que acontece quando o movimento de salvação do Deus triuno é perdido de vista, é ignorado, tido como mentira muitas das vezes, né? Ouça o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, no versículo 12 em diante. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E o versículo 32. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, se o movimento divino de salvação, de reconciliação, de redenção não é visto, é ignorado, é tido como uma mentira, se não há ressurreição, meus irmãos, isso aqui é tudo que a gente tem. É isso mesmo. É a única realidade possível. A realidade da infelicidade, segundo o apóstolo Paulo. Mas, graças a Deus, né, pela sua graça, pela sua misericórdia. Por quê? Porque Ele tem aberto os olhos do seu povo para uma verdadeira realidade das coisas. Uma realidade que jamais vai ser definida, em última instância, pela nossa forma de ver as coisas, pela nossa finitude, pelas nossas limitações, pelos desajustes e amarguras desse mundo, ou até mesmo pela nossa própria rebeldia. É Deus quem dá, quem deu e quem dará as palavras definitivas sobre o passado, sobre o estado presente e principalmente sobre o estado futuro da sua criação e das suas criaturas. E Ele não apenas dita essas palavras, Ele não apenas dá elas, fala elas, Ele faz, fez e fará delas uma realidade completamente possível em Cristo, pelo poder do seu Espírito. E é isso que a gente vê nos versículos 20 e 21 desse mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E a este, meus irmãos, Jesus Cristo ressuscitado, esse que é as primícias dos que dormem, a semente da nova criação, é a Ele que foi dada a autoridade para julgar entre os homens. Por quê? Porque Ele mesmo se tornou um parâmetro, o parâmetro de bondade e de justiça diante de Deus e dos homens. E Ele mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo 5,
Versículo 27 ao 29, Jesus diz assim, ó, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então vem de Cristo o julgamento daquilo que é bom ou mal para a vida dos homens debaixo do sol. E a partir do seu chamado, que a morte vai ser superada e as obras da humanidade vão ser julgadas. Se obras de fé ou apenas obras de competência humana. Se desejaram e desfrutaram hoje aquilo que teriam plenamente na eternidade, ou se fecharam seus olhos para Deus, ignorando as bênçãos das suas dádivas no seu mundo. Então, a perspectiva que nós cultivamos hoje diz muito sobre aquilo que a gente vai viver depois do túmulo. Vida para uns, juízo para outros. Então, por isso que você que está ouvindo o sermão, seja aqui, seja depois, em qualquer lugar, plataforma, que não tem conseguido enxergar outra possibilidade, além de uma fuga cínica do mundo, ou de um mergulho hedonista nos prazeres temporais da vida debaixo do sol, atenda a voz daquele que te chama a uma real experiência de vida, de gozo, de contentamento, daquele que tem o poder de ressuscitar os mortos no último dia. Porque ressuscitou. Mas não só no último dia, daquele que tem ressuscitado hoje corações mortos e petrificados. Ouça a sua voz. Renda-se ao chamado de Cristo, Filho do Deus vivo. E também nós, o povo de Deus, a Igreja de Jesus, né, que pela ação do Espírito Santo, nós possamos abrir nossos ouvidos para o ensino apostólico, né, para a sobriedade de vida a qual nós somos chamados por Deus. Eu finalizo lendo 1 Tessalonicenses 5, do 8 a 10. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, a ira de Deus é uma realidade. E como a gente viu, isso é um peso para os homens. Mas aqueles que são atingidos e então se rendem ao movimento de salvação em Cristo Jesus, têm no seu horizonte um destino diferente, que os faz ter hoje uma perspectiva diferente. Uma perspectiva que lida com os amargos desapontamentos dessa vida como meras gotas em relação ao mar de vida, de gozo, de contentamento e descanso que o Senhor derrama sobre o seu povo, graciosamente, por meio de Cristo, pelo seu Espírito. Amém? Então, glórias a Deus pela sua salvação. Glórias a Deus por Cristo, glórias a Deus pelo Cristo ressuscitado. Glórias a Deus porque a partir desse movimento que a gente pode cultivar uma perspectiva distinta da realidade, mesmo sendo atingidos constantemente por desapontamentos e tudo, né, de ruim desse mundo caído. Graças a Deus por Cristo que nos ajuda a cultivar uma sabedoria que nos ajuda a render graças a Ele, mesmo em cenários difíceis. Amém? Então que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.
Deus, eu quero te agradecer mais uma vez por quem o Senhor é. Quero te agradecer pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina, nos instrui. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que abre nossos corações e crava a Sua palavra, Pai, dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a não sermos cínicos e tentar fugir do Seu mundo, ignorar as Suas dádivas. Não deixe também que a gente seja como hedonistas que abusam das Suas dádivas e usa ela contra o Senhor também. Em nome de Jesus, Pai, livra a gente disso. Nos ajuda a ver o Senhor como um bom Pai, que doa bênção, Pai, a nós, mesmo a gente sem merecer. E mesmo a nossa finitude, nossa limitação, mesmo que a gente vai voltar nu de onde nós viemos, Pai, nós vamos cheios de gozo do Senhor, Pai, de contentamento do Seu Espírito. Nos ajuda, Pai, a cultivar a forma que o Senhor enxerga as coisas, a realidade, a forma que o Senhor nos vê. Em nome de Jesus. Amém.